Fala, players! Vamos para uma review, mas seria uma review de consumidor, não de jogador, contando que é minha opinião. Bem, vamos lá. Forspoken, o maravilhoso e inegavelmente não dito flop do ano. Muita gente que viu o gameplay e a demo e também a cinematics ficou achando duvidoso. Aí a história começa pela Square, né? Square Enix, que é a distribuidora de vários estúdios, como a Crystal Dynamics, que fez o Marvel's Vingadores. E aí o que você espera, né? Um jogo médio, né? Faz tempo que a Square não acerta, vamos dizer assim, a mão num jogo. Vem num período de baixa de qualidade de jogos, né? Desde o Final Fantasy XV, que teve algumas coisas problemáticas, né? Com o enredo e como contar a história. Claro, Final Fantasy, né? Muita gente não faz ideia de como a história funciona, porque é extremamente grande e complexa, então é meio difícil contar uma história assim. Dá pra relevar até. Ok, então começamos com Forspoken. De início parecia interessante pela cinematic, os primeiros conteúdos assim do games a ser disponibilizado na mídia, e depois veio mais conteúdos que foi diminuindo o hype de muita gente que ficou interessado de jogar. E recentemente saiu a review do jogo. E na review vimos que o jogo é mediano. Tem várias repetições, não aprofunda bem nos personagens secundários, tem um gráfico medíocre para a nova geração, tem poucos personagens carismáticos, a personagem principal foi bem mal trabalhada, né? A interação dela com os personagens secundários também não foi necessariamente bem feita, e a gameplay é extremamente cansativa. Aí você pega um jogo que 12 a 15 horas você salva ele, vamos dizer assim, sem fazer as missões secundárias. E é cansativo. Muitos dos reviews que eu vi disseram: a gameplay é cansativa, é repetitiva, é um Ethan da vida, que é extremamente repetitivo, farm, personagens rasos e inimigos mal feitos, não mal feitos, mas bem mal trabalhados. E você pega e pensa, pô, é um jogo com selo da PlayStation, é um jogo que foi gasto muito dinheiro com publicidade e propaganda, foi um jogo que gastaram dinheiro ali com casting ali de atriz profissionais, e que é onde que deveria ter sido gasto, que seria no enredo, na história, não foi gasto o suficiente ou não foi bem trabalhado. A Square vem amargando muitos lançamentos com jogos medianos, e você não espera isso de uma distribuidora tão grande com estúdios bons, mas desde o Final Fantasy XV ela só vem perdendo qualidade, perdendo profundidade nos jogos dela, e infelizmente isso, quem perde é o próprio jogador. E você vê que nesse caminho de decadência da Square, você tem jogos incríveis como Shadow of Tomb Raider, o Hitman, Marvel's Vingadores, que eles conseguiram flopar um jogo de Vingadores, que não é o que esperava. Eu, quando vi a primeira vídeo de publicidade do Marvel's Vingadores, eu fiquei indignado que eles não usaram uma curadoria ali de vamos fazer uma história interessante, vamos fazer uma história linear, vamos tirar o farm de dinheiro, vamos fazer um jogo que seja interessante. Não, o jogo até que chama atenção, porque umas coisas no início do jogo do Marvel Vingadores que chama atenção, que você fica inteirado ali para tentar jogar. Eu joguei mais ou menos 10 horas do jogo e perdi o interesse, porque por mais que a personagem principal seja carismática, que é coisa que no Forspoken não é, você fica entediado com o jogo. Então você se força a jogar. Coisa que em outros jogos, vamos dizer assim, Guardiões da Galáxia. Você pega o Guardiões da Galáxia, eu não esperava nada do jogo do Guardiões da Galáxia. E é um jogo incrível. E é da Square. É o único acerto em um bom tempo de enredo, de personagens carismáticos, de interação bem trabalhada, de direção, fotografia, edição. Porque, querendo ou não, tudo isso conta na imersão e gameplay divertida. Ela é repetitiva, é sim. Tem pouco
poucos elementos diferentes ali na gameplay de interação? Tem. Tipo assim, você joga e pensa assim, podia ter mais um pouco. Só que em todos os quesitos, ele se fecha muito bem. Mas o que é o melhor do Guardiões da Galáxia é a história. A história é muito bem desenvolvida, a gameplay é bem. Ela ocorre bem, ela vai. Você não precisa se forçar a jogar. Se você pegar para jogar e tiver tempo, você joga horas. E não vê o tempo passar. Agora, Forspoken é engasgado. Marvel's Vingadores também. Então, você espera. Pelo menos acho que os reviews e o público que estava esperando o jogo esperava algo mais parecido com o Guardiões da Galáxia do que Marvel's Vingadores. E amargou mais um flop, porque os Vingadores foi um flop, porque você pega uma IP que é Vingadores e consegue fazer um jogo mediano, é ruim, cara. É ruim, porque é um estúdio grande, é um estúdio que tem recurso, é um estúdio que tem dinheiro, só que não conseguiu trabalhar bem a pedra bruta que tinha ali, entendeu? Não conseguiu extrair o diamante na hora de lapidar. Mesma coisa do Forspoken. Forspoken podia ser o quê? Incrível. Só que eles tentaram correr ali para fazer a história, tentaram fazer tudo corrido e ficou tudo mal polido, mal desenvolvido, mal trabalhado. E não vale, sem dúvida, não vale uma pré-venda, que duvido muito que muita gente fez, e não vale uma compra de lançamento. Talvez uma Black Friday no final do ano, ou um preço assim, R$ 60, R$ 50. Aí já é um preço, vou dizer assim, justo pelo nível de gameplay que você tem no jogo. Não é um jogo ruim, mas é um jogo médio. Mas da Square não se espera um jogo médio. Você pega o Cyberpunk ou Assassin's Creed Odyssey. Odyssey é feito pela Ubisoft, o Cyberpunk feito pela CD Projekt Red. Você vê que eles são extremamente bugados e cagados, só que a história é muito bem feita. A interação entre os personagens é muito bem feita, a gameplay é frenética e dinâmica, né? E não é repetitiva. Então, eu acho assim, na minha opinião, pode estar bugado com bugs engraçados, tipo o bug do The Witcher, que o cavalo fica em duas patas, ou a atriz Marigold com o livro na mão. Ok. Mas não mexendo no o bug não sendo no jogo e não tendo decepções graficamente, né? Porque você espera um jogo de nova geração ser no nível de nova geração. E ele também não é. Ele não é bem polido, né? Como alguns reviews notaram, tinha até o color burning, que é aquele. Parece que tá lavado as cores assim na imagem. Problema de textura, problema de modelagem de ambiente, de rosto, iluminação, que é coisa que você não espera. O Shadow of the Tomb Raider o, o Tomb Raider anterior, eles são muito primorosos nisso. E não se vê isso no Forspoken. Bem, essa é a minha opinião, é minha review de consumidor, de pessoa que vê as reviews das outras pessoas, de todo mundo, desde os haters até os pagos pela indústria para falar bem do jogo, e os streamers que são os caras que salvam todo mundo, porque você tira ali a sua conclusão de ver o jogo rodando ao vivo. E a minha conclusão é que não vale o dinheiro que ele está sendo cobrado hoje. E é isso.